Então, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de apologética. Já não sabemos qual é o número, mas já foram aí, acho que mais de 20 aulas. Hoje a gente está fazendo num horário um pouquinho diferente, porque não teve a missa. Então a gente está fazendo às 7 horas. E acho que por conta disso e também por conta da circunstância que a gente está vivendo, hoje é dia 31, né? 31 de outubro. Eu fiquei pensando no que falar, como a gente também vai começar uma nova, quase que um novo módulo, né? O professor Varela estava dando as aulas anteriores. Eu fiquei pensando no tema que a gente poderia abordar aqui. E em razão dessa peculiaridade do horário e da circunstância que a gente está vivendo, política, etc., eu pensei em falar de uma coisa que me veio a ideia agora, aqui no caminho, de falar de uma outra coisa que não está diretamente ligado com a apologética, mas está ligado de algum modo, né, na medida em que existem alguns pontos da doutrina que também são alvos de críticas e de ataques e que devem ser defendidos racionalmente. E esse assunto que eu decidi abordar aqui, que vai romper um pouquinho o que a gente tem falado até agora, toca nesses pontos. Então, assim, acho que a gente não vai fugir tanto da nossa proposta aqui. Isso tem a ver um pouquinho com aquilo que São Tomás de Aquino chamou de organismo espiritual. Na concepção de São Tomás de Aquino, você pode distinguir no ser humano quase que 3 organismos. É claro que o ser humano é uma coisa só, tá? Mas assim, didaticamente você pode distinguir ele 3 organismos. O organismo físico, que é o que a gente habitualmente chama de organismo, o nosso corpo com seus órgãos e o seu funcionamento. Existe um organismo psicológico, que diz respeito aos sentidos internos do ser humano, a imaginação, memória, algumas capacidades hoje um pouco desconhecidas que o ser humano tem, a chamada cogitativa, e aos apetites que ele possui também, o apetite concupiscível, o apetite irascível. Tudo isso forma uma espécie de estrutura interna que o ser humano tem e que não é exatamente corpórea. Embora ela esteja ligada aos órgãos corpóreos, embora a imaginação esteja ligada ao cérebro, a memória esteja ligada ao cérebro, o apetite concupiscível esteja ligado aos órgãos digestivos, sexuais, e o apetite irascível esteja ligado ao coração, ao fluxo sanguíneo, à respiração, essas operações em si mesmas não são físicas. Quer dizer, a raiva não é uma coisa física como o coração. O desejo não é uma coisa física como o seu estômago. E a imaginação também, os sonhos, as imagens mentais não são físicos como o cérebro. Então existe por cima do organismo físico uma espécie de organismo psicológico, composto por essas capacidades que nós temos aí, que eu listei. E acima desse organismo ainda existe o que São Tomás de Aquino chama de organismo espiritual, que é também um conjunto de elementos que funcionam em harmonia, por isso chamado de organismo, um conjunto de elementos que funcionam em harmonia e que dizem respeito mais propriamente à dimensão da nossa alma que não está diretamente vinculada ao corpo. Então, o organismo físico é o próprio corpo no sentido biológico. É o corpo no sentido em que ele é animado pela alma. A parte digestiva, a nossa parte que regula o crescimento, que regula o batimento cardíaco, etc. O organismo psicológico ou psíquico diz respeito a essas capacidades internas que nós temos, memória, imaginação, apetite concupiscível, apetite irascível, que são independentes relativamente do corpo, quer dizer, não se confundem com órgãos corpóreos, mas reverberam no corpo.
De algum modo eles reverberam, redundam nos órgãos corpóreos, até precisam desses órgãos. Né? E o organismo espiritual é aquele que não depende dos órgãos corpóreos. Ele está realmente desvinculado do corpo. É ele, por exemplo, que vai para o céu ou para o inferno. Então ele é o ponto mais fundamental da vida espiritual. A vida espiritual, num certo sentido, consiste em você desenvolver o organismo espiritual. Usar do organismo físico e do psíquico para desenvolver o espiritual. Quer dizer, diferente dos animais, o ser humano ele come, funda uma família, imagina, pensa, deseja, tudo em vista da produção de um organismo espiritual, que é o que vai definir o destino dele mesmo, já que ele é uma alma imortal, como a gente já demonstrou aqui em umas aulas anteriores. O que acontece é que, na medida que a gente sobe nessa escala, organismo físico, organismo psicológico, organismo espiritual, vai ficando mais difícil de você perceber o objeto próprio, o organismo próprio. Quer dizer, o organismo físico ele é bem tangível, ninguém duvida que tem um corpo. O organismo psicológico ele é mais sutil. Dá para você perceber, se você tiver um pouquinho de introspecção, você percebe que, por mais corpórea que seja a sua raiva, ela não se confunde com o seu corpo. Por mais corpóreo que seja o seu desejo, ele não se confunde com o seu corpo. E pelo menos no campo da imaginação, dá para você ver que ele é uma coisa diferente do seu corpo e que você tem isso também. Tanto é que as pessoas vão ao médico e vão ao psicólogo. Se elas conseguem distinguir se elas devem ir ao médico ou ao psicólogo, é porque elas distinguem em si esses dois organismos. Ninguém que está... alguém mandou uma pergunta para mim esses dias assim no Instagram. Professor, o que cura um coração partido? Eu não falei para ela ir no cardiologista, eu falei para ela, nem falei para ela no psicólogo, mas poderia falar, tá? Embora tenha um risco nisso, você pode procurar um psicólogo. Eu sabia que o que ela estava chamando de coração partido não é o coração físico, ela estava usando o coração físico para se referir provavelmente à vontade dela, que estava triste, estava afetada por uma desilusão amorosa. Ela sabia disso, que ela estava se referindo ao organismo psicológico. Se eu falasse para ela ir no cardiologista, ela ia dar risada. Então as pessoas distinguem relativamente com clareza o físico do psíquico. Embora, como eu disse, haja uma zona de cruzamento entre essas duas instâncias, o que faz com que às vezes a gente não saiba se deve ir no psiquiatra ou no psicólogo. Percebem a diferença? Eu devo tomar remédio ou basta ler um livro, conversar com um psicoterapeuta, etc. Porque a gente percebe também que existe uma zona de interferência entre o corpo e o psiquismo. Agora, o organismo espiritual ele é mais difícil ainda de ser percebido, porque como ele não tem muito vínculo com o corpo, só muito indiretamente, ele não existe um suporte físico pelo qual você possa constatá-lo. O meu corpo eu vejo. A minha raiva, se eu tiver dificuldade para concebê-la, como ela reverbera no meu corpo, eu sinto também alguma coisa. Eu fico vermelho, a minha respiração muda. Agora, o organismo espiritual, onde ocorre a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo, onde o Espírito Santo age na minha alma, onde eu falo com Deus, onde Deus está presente em mim. Quer dizer, que lugar é esse? O reino do céu está dentro de vós. Eu e o meu Pai viremos até Ele e nele faremos morada. Como assim? Eu olho para o meu corpo e não é ali. Eu olho para a minha alma e também não é ali. Mas tem algum lugar em nós, fomos batizados, onde o Espírito Santo está falando com a gente, inclusive chamando a gente, convidando a gente frequentemente a entrar em diálogo com Ele. Só que a gente não percebe isso. Assim, no geral, a gente não percebe isso. Que é uma dimensão nossa muito sutil, invisível e que não gera reverberação no corpo.
Mas a nossa vida espiritual depende disso, e o nosso destino último, quer dizer, o sobrevivente dentro de nós é esse organismo espiritual. Embora depois do juízo final, vai haver no final dos tempos a ressurreição dos corpos, tá? Até lá a gente depende desse organismo. Inclusive a ressurreição vai depender desse organismo também. Tá? E eu vou tentar explicar um pouquinho desse organismo, como é que ele funciona, no intuito de jogar um pouquinho de luz. Isso também, como eu disse, vai servir para que a gente possa defender a nossa fé diante de pessoas que vão dizer que a fé é somente uma crença, que é um ato só da imaginação, que o Espírito Santo não fala com o homem porque o Espírito Santo não aparece, você não ouve a voz dele, isso é alucinação da cabeça das pessoas, ou é um inconsciente coletivo, qualquer coisa assim. Existem inúmeras explicações para esses fenômenos que só podem ser entendidos como são se você entender o que é o organismo espiritual. E para você poder combater essas explicações, que não são da tradição da igreja, você precisa entender, reconhecer em você esse organismo, entender como é que ele funciona, para ter algum poder argumentativo diante dessas críticas. Então, isso também vai servir para a apologética. Mas o mais fundamental não é nem isso. O mais fundamental é que a gente entenda isso para saber o que a gente está fazendo quando a gente pratica a vida espiritual. O que a gente está querendo quando... É claro que a gente sabe, eu quero ir para o céu, eu quero me unir a Deus. Mas isso é muito genérico e muito abstrato. É como você pensar assim, eu quero ir na igreja. Só que para você ir até a igreja, você tem que saber que você tem que passar por tal rua, pegar tal ônibus, descer em tal ponto, e etc. Então, essa descrição que eu vou fazer é no intuito de esclarecer esse caminho intermediário entre nós e o céu. Certo? Que a gente quer ir para o céu, e que para ir para o céu tem que rezar, a gente sabe. Mas o que acontece lá dentro? O que eu tenho que buscar? O que eu preciso saber? Qual é o caminho que eu percorro? Onde tudo isso está acontecendo dentro de mim? O intuito aqui vai ser esclarecer um pouco isso. Eu falei do cenário que a gente está vivendo hoje, a partir desde ontem, né, dia 31, e as pessoas ficam meio desesperadas. Mas assim, o nosso desespero vem do nosso vínculo com o mundo corpóreo, com o mundo terrestre. No geral, né, o nosso desespero terrestre está ligado a isso aqui. Numa situação onde as possibilidades começam a se fechar, e a gente começa a ficar com medo porque acha que não vai ter mais saída, não sabe o que fazer, a única maneira da gente conseguir manter a serenidade e encontrar uma linha de fuga para tudo isso é no organismo espiritual. Porque ele, não estando vinculado com a matéria, com os órgãos corpóreos, ele funciona segundo uma energia própria. Ele é o que a gente chama de espírito mesmo. E lá no espírito é aquilo que fala a Bíblia. Tantos tombarão do seu lado direito, tantos tombarão do lado esquerdo, mas você vai permanecer em pé. É claro que fisicamente isso até pode acontecer por um milagre, mas assim, cara, tá? Um por milênio. Mas espiritualmente isso pode acontecer com qualquer um de nós, desde que nós não estejamos identificados com o corpo, nem com o psiquismo. Como diz a carta... uma das cartas dos apóstolos, não me lembro mais qual, diz que São Paulo já faz essa distinção entre o homem somático, soma quer dizer corpo, quer dizer o homem corpóreo, o homem psíquico é o homem da mente, tá? Pode ser o intelectual ou nós que vivemos no mundo da mente também, e o homem pneumático, que é o homem do espírito mesmo. A única maneira da gente se manter em pé num cenário onde as possibilidades começam a se fechar cada vez mais, e se manter em pé não somente para resistir, mas pelo contrário, para modificar todo o jogo, porque o jogo é modificado a partir desse ponto, onde a gente resiste. E esse ponto é o organismo espiritual. Então isso tem uma importância fundamental para a nossa vida prática, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Bem,
Ah, o ser humano ele é aquilo que em filosofia a gente chama de uma substância. Já falamos disso aqui. O que é uma substância? Uma substância é um ser, uma criatura, né, um ente individual. É uma coisa que existe por si mesmo ou em si mesmo. Um exemplo prático. Se você pegar um gato, o gato tem uma substância, porque ele não existe em outra coisa. Ele existe nele mesmo. Agora, vamos supor que esse gato seja branco. O branco do gato não existe em si mesmo, mas existe no gato. Quer dizer que se eu tirar o gato, o branco vai embora junto. Mas se eu tirar o branco do gato, o gato continua. Percebe? Então o gato ele tem um tipo de existência mais firme, mais autônoma do que o branco dele. O branco é chamado de acidente. Toda substância tem os seus acidentes. Então, por exemplo, eu, Sérgio, sou uma substância, eu existo em mim mesmo. Mas eu sou professor, eu sou alto, eu sou magro, eu sou casado, eu tenho a pele de tal cor. Tudo isso são acidentes que eu tenho. São coisas que existem, mas existem numa modalidade mais fraca, porque elas dependem de uma substância que sou eu. Está claro isso? O ser humano é uma substância, ele é um ente individual. E toda substância é formada pela união de uma forma e de uma matéria. Toda substância é formada pela união de uma forma e de uma matéria. No caso dos seres vivos, a forma é chamada de alma. A alma nada mais é do que a forma dos seres vivos. Forma aqui não quer dizer formato. Forma aqui quer dizer função, essência. É aquilo que faz o ser o que ele é. Então, por exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo aqui numa aula. Nós temos aqui uma porta de madeira e um banco de madeira. Qual que é a diferença entre os dois? A semelhança é que ambos são de madeira, mas a forma os diferencia. Não só o formato, mas a função, principalmente. A função do banco é uma, a função da porta é outra. Então, materialmente, eles são feitos da mesma coisa, mas formalmente eles se diferenciam. No caso dos seres vivos, essa forma é chamada de alma. Por que ela é chamada de alma? Porque, olha só, nos seres inorgânicos, nos seres que não são vivos, vamos imaginar aqui um pedaço de uma bola de sinuca, tá? É uma pedra. Vamos usar a bola de sinuca que é mais visível assim para a gente. Uma bola de sinuca. Ela tem uma matéria e ela tem uma forma. Sei lá do que é feita a bola de sinuca. Uma pedra qualquer, essa seria a forma dela ali. Sei lá. Vamos chamar a forma de bola de sinuca mesmo, para resumir. Quando o taco bate na bola de sinuca, o que acontece com a bola de sinuca? Ela se move, de acordo com a orientação do taco. Aí ela bate numa outra bola, a outra bola se move também. Bate numa outra bola se move também. Não acontece mais nada. O movimento do taco, ao bater na bola de sinuca, ele simplesmente atravessa a matéria da bola de sinuca e reverbera na próxima bola. Gera um movimento, até que ela encontra uma outra bola, e esse movimento reverbera nela, até que ele vai se esgotando e uma hora para. Mas, dentro da bola de sinuca, esse movimento não sofre nenhuma modificação significativa. Ele transita pela bola de sinuca. Isso é chamado de movimento transeunte. O taco bate na bola de sinuca, ela simplesmente deixa esse movimento passivamente, ela deixa esse movimento transitar sobre ela e ele é projetado em outra coisa, em outra bola. Dá para entender o que eu estou dizendo? Agora, se eu pego o taco de sinuca e bato em um de vocês,
também vai ter um movimento transeunte. Você também vai ser empurrado pelo taco, certo? Mas, além disso, aí dentro vai aparecer uma coisa chamada dor. Essa dor vai gerar uma imagem na sua mente. Por que esse cara está me batendo? Essa imagem vai gerar raiva. Essa raiva pode gerar um grito, pode mover sua língua e você gritar. E pode, inclusive, fazer você deliberar de pegar um taco e bater em mim também. Esses movimentos estão acontecendo dentro de você, dentro da substância que recebeu a tacada. Percebe que eles não são transeuntes? É diferente do movimento que simplesmente passa pelo corpo e o empurra, até reverberar num outro corpo. Esse movimento, o taco, é como se o taco batesse no corpo e ali dentro do corpo tivesse um monte de partes diferenciadas que vão reagir a esse movimento de modos diversos e vão começar a dialogar entre si, produzindo várias reações diferentes. Esse movimento não foi causado só pelo taco. Se fosse causado só pelo taco, a bola de sinuca também teria isso. Teria esses movimentos, mas ela não tem. O que causou esse movimento, além do taco? O tipo de forma que o ser humano possui. A alma humana. A alma humana, tá? Quando numa substância, num ser humano, recebe esse movimento, tá? Ela é complexa de tal modo, e isso significa ser vivo. Ser vivo é isso, ela é viva. Ela vivifica aquele corpo. Tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o golpe que ela receber do taco vai gerar dentro dela várias reações diferentes, que vão permanecer dentro daquela substância, antes de sair. Esses movimentos são chamados de movimentos imanentes. Imanentes aqui quer dizer interno. Então, a bola de sinuca, as pedras, os corpos inanimados, só tem movimento transeunte. Você taca uma pedra no chão, nem a pedra nem o chão reclamam. Mas você taca uma pedra no gato, já tem movimento imanente. O gato vai miar, o gato vai fugir, o gato vai te arranhar, vai gerar hematoma. Você joga a pedra numa planta, também vai gerar movimento imanente lá dentro. Percebe? O próprio desenvolvimento de um vegetal já depende de movimento imanente, porque se você pega a semente e bota ela na terra, se você pega uma pedrinha e bota na terra, o que acontece? Nada, porque a terra fica só encostando na pedra. É um movimento transeunte, quase não tem movimento, fica um encostando no outro. Agora, se você bota uma semente na terra, o contato do mineral com a semente já produz na semente movimentos imanentes específicos, movimentos internos, que vai fazer com que ela comece a germinar, a brotar, a desenvolver folha, a desenvolver uma árvore, e cresce uma árvore imensa, de dentro daquela sementinha. Então, o que a gente chama de vida é um tipo específico de forma que algumas substâncias possuem, capaz de produzir movimentos imanentes, movimentos internos. Quer dizer, capaz de, ao ser afetada de fora, não simplesmente projetar esse movimento para fora, mas antes disso fazer com que ele passe por uma espécie de burocracia interna, departamentos internos, onde esse movimento vai ser processado das mais diversas maneiras, produzindo a nutrição, o crescimento, a reprodução, as sensações, a imaginação, a memória, os apetites, os afetos, os desejos, as paixões, as emoções, a vontade, as nossas deliberações, as nossas ideias, tudo isso. No ser humano, esse movimento imanente é muito grande, quer dizer, a alma humana é muito complexa. Porque uma tacada de sinuca numa pessoa pode gerar um livro, pode gerar uma revolução, pode mudar o curso da história. E mais ainda, essa tacada de sinuca pode ser sem querer. Não é difícil imaginar? Você está jogando sinuca, você sempre dá uma tacada para trás, assim, né? Aí bate num sujeito que está ali. Esse sujeito teve uma ideia.
escreveu um romance, um livro. Esse romance foi lido por outro, aí gerou um movimento imanente no outro. E daqui a pouco você tem uma revolução social por conta disso. Não é difícil imaginar isso. Ó. E, no geral, essas coisas acontecem. Então, isso é a alma. Tá? A alma é essa forma especial que produz movimentos internos. É por isso que, quando você olha para o mundo mineral, parece que é um mundo feito de casca. Só tem partes externas. Né? Você abre uma pedra, só tem pedra. Você divide água, só tem água. Aí, quando você vai para o vegetal, você já consegue perceber que no vegetal tem uma interioridade. Tem algum dentro ali, que não é só o dentro físico. Tá? Tem um dentro orgânico ali, psíquico, já porque ele é vivo. Tá? Ele reproduz, etc. A gente poderia dizer hoje, tem uma energia ali. Tá? No caso dos animais, é mais evidente ainda, porque o seu cachorro lembra de você. O seu cachorro sente saudade de você. Tá? Ele imagina coisas, etc. E no caso do ser humano, não precisa nem falar nada, porque a gente está... Corporalmente, vocês estão todos parados aqui. E a gente está só no mundo da imanência das ideias, por exemplo, aqui. Ó. Cada palavra que eu falo, cada um aqui pensa um monte de outra coisa. Um exemplo junta com isso que eu falei e às vezes se distrai, vai para outro lugar. Então, existe na natureza uma espécie uma espécie de aumento no grau de interioridade na medida em que você vai mudando as ordens de ser. Do mineral para o vegetal, a existência ficou mais interior. Do vegetal para o animal, ela ficou mais interior ainda. Do animal para o ser humano, ela ficou mais interior ainda. E a gente está só no nível do psicológico, ó. No caso do ser humano. Quando esse ser humano é batizado, ele recebe uma semente, um negócio ali na inteligência dele, que vai fazer com que ele seja capaz de se interiorizar mais ainda. Se interiorizar a tal ponto que essa interioridade dele vai tocar na interioridade divina. Estão percebendo? A natureza visível, física, se recolhendo, até chegar no homem. Esse homem puro, natural, já consegue entender que Deus existe. Cara, tem que ter um Deus nisso aqui, não é possível. Se esse homem é batizado e desenvolve esse organismo espiritual, ele não somente consegue conceber isso, como essa interiorização cresce tanto, é isso que se chama de as moradas, que Santa Teresa fala, ela cresce tanto que lá no fundo ele vai encontrar Deus. Aí ele vai falar, é aqui que Deus morava dentro de mim. Ele está aqui. Está dando para perceber? Então a própria natureza já é uma lição para o ser humano, se a gente olhar bem. Ela já está mostrando para a gente que o destino da existência é, assim, Deus ao criar tudo, ele exteriorizou. Agora nós temos que interiorizar. E a própria natureza já foi se interiorizando. Só que ela chega no homem. E o homem é um ser consciente. Essa interiorização tem que ser feita deliberadamente por ele. E isso é a prática da vida espiritual. A gente concluir, completar a interiorização que a criação já vem fazendo. Lá do mineral até o humano. E quando a gente completa isso, a gente encontra com Deus lá dentro. E aí fecha o ciclo da existência. Então, é tudo uma questão dessa imanência, dessa interioridade aí que a alma humana é capaz de ter. Vejam vocês que isso é uma coisa muito razoável. A gente não está dando nenhum argumento lógico aqui, mas é muito razoável. Né? Não parece coisa de maluco. Pelo contrário, você olha e fala, parece que a natureza é assim mesmo. Né? Bem. Eu já expliquei aqui que existe no ser humano uma capacidade que não depende de órgão físico, que é o que os antigos chamavam de intelecto. E isso que os antigos chamavam de intelecto é diferente do que o que hoje se chama de inteligência. Hoje o que os psicólogos chamam de inteligência é uma capacidade imaginativa de se adaptar às circunstâncias. É uma coisa bem mais primitiva, que os animais já possuem em algum grau.
o que os antigos chamavam de intelecto é a capacidade que nós temos de perceber a forma dos outros seres, a essência deles, o ser deles. Eu dei vários exemplos aqui nas primeiras aulas desse curso, então não vou repeti-los. O fato é que, quando a gente compreende a essência de uma coisa, o ser de uma coisa, o que uma coisa é, isso que nós compreendemos é uma coisa imaterial. A gente já falou disso aqui também. Então, quer dizer, só para dar repetir um dos exemplos que eu dei. Quando você está aprendendo matemática, no começo você precisa de um monte de suporte material. Então você faz conta com bolinhas, né? 2 bolinhas, mais 2 bolinhas, 4 bolinhas, etc. Daqui a pouco você vai entendendo que aquilo que o professor está querendo ensinar não tem nada a ver com bolinhas. É uma estrutura que se manifesta nas bolinhas. Tanto é que ele troca de bolinhas para quadradinho, de quadradinho para carrinho e dá no mesmo. 2 mais 2 é igual a 4. Você fala, peraí, então eu estou entendendo uma coisa aqui que ultrapassa os objetos que estão sendo usados como exemplos. Daí a pouco ele usa número, ele te ensina a escrever os números e bota no quadro. E você também começa a perceber que aquilo não depende do desenho que ele faz no quadro. Até porque os números podem ser escritos de outras maneiras. Uma hora não tem nem bolinha, nem quadro mais. Você faz a conta de cabeça, porque você entendeu o que é o número 2, o que é o número 3, o que é um triângulo, o que é uma proporção, o que é divisão, o que é raiz quadrada. Você entendeu sem precisar pensar em bolinha e sem precisar desenhar nada. Esse objeto que você entendeu, que é o ser quantitativo, ele é imaterial. Ele não tem cor, não tem tamanho, não tem peso, e ele não precisa necessariamente estar na maçã, na laranja, na bolinha ou no que for. As coisas físicas participam dessa realidade quantitativa, mas a realidade quantitativa em si mesma não é física. Tanto é que as maçãs você come ela, mas o número 4 você não come. O fato de eu comer 4 maçãs aqui não elimina do mundo o número 4. Menos ainda elimina do mundo a proporção entre 2 mais 2, que dá 4. Então você captou um objeto imaterial. Totalmente imaterial. Não tem nada de material nele. Tá? Se a gente não tivesse uma capacidade imaterial para captar esse objeto, a gente teria que sempre fazer contas por meio de bolinhas. Se o ser humano fosse só tivesse imaginação, ou uma inteligência muito primitiva, que não consegue se desvincular da imaginação, ele só conseguiria fazer contas com bolinhas. E a gente percebe isso. Quando a aula está muito abstrata, o que a gente pede para o professor? Me dá um exemplo. Quando você pede um exemplo para o professor, você está pedindo o quê? Faz isso aí com bolinha, porque está difícil de pegar o abstrato. Faz com bolinha, porque pela bolinha eu acesso o abstrato mais fácil. Mas depois que você acessou o abstrato, esquece o exemplo. Por que as pessoas não conseguem muito ler a Suma Teológica do São Tomás de Aquino? Porque ele não parte de bolinha. Ele parte já dos princípios. De vez em quando ele fala, aí ele usa as bolinhas. Fala, é como o sol quando ele ilumina a planta, e etc, etc. Mas, no geral, você abre aquilo e ele está falando, para toda potência, para passar para ato, precisa de um outro corpo que já possua aquela propriedade em ato. Você fica assim, caramba, do que ele está falando? De vez em quando você vai achar ele falando assim, não, um banco, quando está frio, só pode ser esquentado quando um corpo quente entrar em contato com ele. Ah, tá, então agora eu entendi. Percebe? Agora, a grande capacidade do ser humano é entrar nesse mundo dos princípios. Quando você entra lá, se você fizer uma varredura do cérebro do sujeito, que está lá no mundo dos princípios mesmo, a atividade cerebral dele é quase nula. Não está usando mais o cérebro. O cérebro você usa quando precisa de bolinha. Porque o cérebro é o órgão da imaginação. E por isso que as imagens da imaginação têm cores, têm tamanho, têm características físicas.
Mas quando você entra no mundo dos princípios, dos seres puros, que você está compreendendo com o intelecto, não tem mais qualidades físicas. Então você não precisa mais do cérebro, que é o que te dá suporte físico. Então, se nós percebemos objetos imateriais, é porque nós temos uma capacidade que é ela também imaterial. Tá? Peço desculpa que eu estou repetindo isso aqui, eu já falei em outras aulas, a aula da imortalidade da alma eu falei exatamente disso, mas é porque eu preciso repetir em vista do ponto que eu quero chegar. Então nós temos não só uma capacidade de perceber objetos imateriais, como nós temos uma capacidade que é ela mesma imaterial. O nosso intelecto é imaterial. Está claro isso? Sim? Se ele não fosse imaterial, ele ia ter que receber o imaterial materialmente. Eu ia precisar de bolinha para fazer conta. Está claro? Então, nós temos não só a capacidade de perceber o imaterial, como nós temos uma capacidade que é ela mesma imaterial, que é o intelecto. O intelecto já pode ser chamado de espírito. Espírito é o nome que nós damos para aquelas funções da nossa alma que não dependem do corpo. Então a minha inteligência é uma função espiritual da minha alma. Eu posso chamar de espírito. O que a Bíblia chama de coração, muitas vezes, são essas regiões da alma que não dependem do corpo. Então na Bíblia, esse coração às vezes é a inteligência, às vezes é a vontade, que também é imaterial, não vamos falar dela aqui por enquanto. Só que tem um ponto mais interessante ainda, que é o seguinte: a minha inteligência, ela é uma potência que eu tenho, ela é uma capacidade que eu tenho, ela não sou eu, ela é algo que eu tenho e que eu posso usar, e que às vezes eu uso, às vezes não. Às vezes eu estou entendendo, às vezes eu não estou entendendo. Então ela é só uma potência minha, ela não se confunde com a minha identidade. Eu não sou a minha inteligência. Eu sou um sujeito que possui uma inteligência, ou seja, a minha inteligência é um acidente da substância que eu sou. Lembram que eu falei do gato e do branco do gato? Então, eu sou o gato, a inteligência é o branco. Quer dizer, ela está para mim como o branco está para o gato. Ele é um acidente. E ele é um acidente que, ora eu exerço, ora não. Ele é uma potência, eu posso exercê-lo ou não. Isso quer dizer o quê? Que a minha inteligência depende de um sujeito que exista por trás dela, sujeito que ele mesmo tem que estar sempre em ato. Quando eu falo ato, vocês entendem? Estar em ato é estar existindo atualmente, vamos dizer assim. Estar em potência, assim, pode existir, mas não está existindo ainda. Ou pode ser executado, mas não está sendo executado ainda. A minha inteligência existe em potência, às vezes eu uso, às vezes não. Mas como ela é um acidente, ela depende de um sujeito por trás que esteja sempre em ato, para poder sustentá-la. Esse sujeito sou eu. Então, eu estou sempre em ato. Tá? Eu estou sempre em ato. O meu ser, do ponto de vista do ser. Eu estou sempre em ato. Em filosofia a gente chama isso de ato primeiro. É o ato primeiro da minha existência. Repare que assim, às vezes eu estou entendendo, às vezes não. Mas não tem uma vez que eu sou o Sérgio e outra vez eu não estou sendo o Sérgio. Eu sempre estou sendo isso que eu sou. Depois de estar sendo sempre isso que eu sou, eu posso falar ou não, eu posso entender ou não, eu posso caminhar ou não. São todas potências acidentais que eu tenho. Deu para entender até aqui? Então olha só, se a minha inteligência tem que ser imaterial para poder captar um objeto imaterial, isso que eu sou e que dá suporte para a minha inteligência também tem que ser imaterial, para poder ter um acidente, uma potência, uma capacidade imaterial. Então tem algo, tem um núcleo na minha alma que também é imaterial. São Tomás chama isso de essência da alma. Então a minha alma está unida ao meu corpo, tá? Tem várias potências na minha alma que dependem
da união entre alma e corpo. Então, por exemplo, para eu ver é uma potência. Às vezes eu estou vendo, às vezes não. Estou vendo, agora eu não estou vendo. Só que ela depende do olho. Então ela é uma potência que não está enraizada nesse núcleo da minha alma, do qual eu falei agora. A essência da alma. Porque como ela depende de um órgão corpóreo, que é o olho, ela tem que estar enraizada no ponto onde a minha alma está unida com o corpo. E não nesse núcleo da minha alma que é independente do corpo. Essa parte é um pouquinho mais difícil, mas dá para entender? Não. Se a minha potência visiva, a potência que eu tenho para ver, depende do meu olho, essa potência não pode ser espiritual. Então ela não pode estar enraizada no núcleo da minha alma, na essência da minha alma, que é espiritual. Ela tem que estar enraizada no ponto onde a minha alma se une com o meu corpo. Então ela é uma potência da substância que eu sou, do composto alma e corpo que eu sou. A minha inteligência, que não depende de órgão nenhum, ela está enraizada não no composto de alma e corpo que eu sou, mas somente naquele núcleo da minha alma, que não depende de órgão corpóreo nenhum. No meu eu espiritual, a gente poderia dizer. Certo? Bem. Aí a gente começa a chegar no organismo espiritual. Até aí a gente está no homem que não foi batizado. Vamos pensar assim. Ele já é esse negócio absurdo. Porque eu não estou descrevendo toda a imanência que está dentro disso. Tá? Dentro disso acontece, todo o drama da nossa vida acontece dentro dessa estrutura óssea que a gente está rapidamente descrevendo aqui. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês já repararam isso, imagino que sim. É da existência desse núcleo, dessa essência da alma, onde está a minha inteligência, que nós temos a sensação de que quando a gente morrer, algo vai continuar existindo. Todo ser humano tem isso. Como dizia Spinoza, experimentamos... Como é que é? Não me lembro qual é o outro termo que ele usa, mas assim, experimentamos que somos imortais. Sentimos e experimentamos que somos imortais. O ser humano tem essa impressão assim, e quando eu morrer, como é que vai ser? Quem nunca se fez essa pergunta? Ela é uma pergunta que atesta isso. E quando eu morrer? Quer dizer, parece que vai sobrar alguma coisa ali depois da sua morte. E de fato vai. E a gente tem essa impressão porque de fato tem um núcleo na nossa alma que não depende do corpo. De onde vem a nossa inteligência. Tá? Onde ela está enraizada. Bem, só que tem um detalhe. O ser humano, ele foi feito naturalmente para usar a inteligência, isso aqui é fundamental, ele foi feito, do ponto de vista natural, ele foi desenvolvido para usar a inteligência, para compreender as coisas a partir das criaturas físicas. O ser humano não foi feito só para compreender as coisas físicas, mas ele foi feito para compreender tudo o que ele pode compreender a partir do mundo físico. Porque ele não é um anjo. Ele é um espírito unido a um corpo. Então o que Deus quis ao fazer o ser humano? Eu vou fazer um ser aqui tipo anjo, só que ele vai estar unido ao corpo. Ele é meio terra, meio céu. Então ele vai ter uma inteligência, mas a inteligência dele, embora seja independente do corpo, ela vai ser proporcionada, ela vai ser direcionada, determinada a só compreender as coisas do espírito, ou seja lá o que for, a partir do mundo corpóreo, olhando para as coisas do mundo corpóreo. E é por isso que Deus faz o mundo físico cheio de símbolos, para você olhar para o sol, e a partir do sol você tem um elemento para pensar e chegar em Deus. Do mesmo jeito que olhando para as maçãs, para as bolinhas, você chega no número 4, nas operações matemáticas, tá? Olhando para o sol, para o movimento do sol, você pode chegar na compreensão de Deus. Olhando para os oceanos, você pode compreender alguma coisa sobre a alma humana, e assim por diante.
Olhando para os animais, você pode compreender uma série de propriedades de natureza espiritual. E é por isso que a Bíblia é escrita em linguagem simbólica também. Além da linguagem literal, ela tem uma camada simbólica, onde cada bichinho, cada plantinha, cada criatura física está ali para que a sua inteligência, a partir dela, abstraia um princípio que existe, mas que está oculto para você. Você só pode chegar nele a partir daquilo. Se não tivesse as bolinhas, você nunca ia compreender as operações matemáticas. Mas depois de compreendida, você não depende da bolinha mais. Deu para entender isso? Se não tivesse bolinha para você fazer conta, você não. É por isso que as crianças precisam das bolinhas. Se não tivesse, você não ia conseguir aprender essas verdades matemáticas, porque você não é um anjo. O anjo apreende elas diretamente lá na mente divina. Você aprende por abstração. Então você olha para o mundo físico, aí aqui dentro a sua inteligência começa a operar e capta os princípios. Aí depois tudo bem, você pode descartar um pouquinho o mundo físico. Então peguem esse ponto, que ele é importante. Apesar de ser um ser espiritual e de ter uma capacidade de captar objetos espirituais e imateriais, o homem só pode captar esses objetos a partir das criaturas. Então o homem no estado natural, sem ter sido batizado, ele só pode chegar até Deus olhando para as coisas aqui e falando, cara, isso aqui está muito bonito, é tudo muito harmônico, isso aqui é causado por aquilo, que é causado por aquilo, que é causado por aquilo, deve ter um negócio acima de tudo. Chegou em Deus. Ó. Deus mesmo não é visível, mas as várias bolinhas que ele está usando para chegar em Deus são visíveis. Isso é ser um ser humano. Aí o que acontece? Deus, apesar de ter feito o ser humano assim, ele quis que o ser humano tivesse um contato mais íntimo e direto com ele. Tá? Razões assim que a gente não vai explicar aqui. Mas ele quis que o ser humano tivesse um contato mais íntimo com ele. Tanto é que, lá no Gênesis, quando Deus faz o homem, imediatamente depois que ele faz, ele dá a graça para o homem. Ele bota Deus dentro do paraíso, ele cria o homem fora do paraíso e bota o homem dentro do paraíso. Isso simboliza o quê? Que Deus faz o homem no estado natural e depois dota ele de uma graça. A graça é uma força especial, sobrenatural, que aperfeiçoa tudo isso que a gente viu aqui. Isso que a gente viu aqui é a estrutura humana. A graça aperfeiçoa essa estrutura humana. Então, tem toda aquela história de que a gente perde a graça, né, ao longo da história humana, e com Cristo vem, né, pelo batismo, a gente recebe essa graça de volta, chamada graça santificante. O que essa graça faz? Aí começa o desenvolvimento do organismo sobrenatural. Eu vou falar a primeira coisa aqui, mas eu não estou sendo muito cronológico, nem lógico, não. Só por uma questão didática. Mas a primeira coisa que essa graça faz é aperfeiçoar a sua inteligência, o seu intelecto. Ela vai infundir na sua inteligência, tá, um hábito, quer dizer, uma disposição, uma força extra, que vai fazer com que a sua inteligência se torne capaz de compreender verdades sem que essas verdades tenham chegado a ela por meio das coisas físicas. Então ela vai sobrenaturalizar a inteligência. E é isso que faz você ouvir o que o padre fala ou ler o que está na Bíblia e não ficar duvidando daquilo. Você lê o que está lá e fala, caramba, foi isso que aconteceu, foi isso mesmo, eu creio nisso aqui. Todos vocês já devem ter passado por isso. Houve um momento, talvez não todos, mas na minha vida isso é muito claro, houve um momento em que eu não só não acreditava, não cria, como eu não conseguia crer. Eu não via razão para crer. Eu falava, não faz sentido. Que negócio é esse? De milagre? De Deus que se fez carne? Deus que é 1 e 3 ao mesmo tempo e que vai voltar e que tem um céu? Que papo é esse? Eu não conseguia crer. Por quê? Porque a minha inteligência, proporcionada que ela é a só compreender as coisas por meio das coisas físicas, ela não tem força suficiente para aceitar, para aderir
a uma verdade desse tipo. Mas no momento em que ela é aperfeiçoada pela fé, ela adquire essa força. E é aí que dá a mudança radical na nossa conversão. Você fala assim, caramba, eu não sei, eu não posso provar nada disso, cara, mas eu tenho certeza que esse negócio é assim. Por quê? Porque a graça santificante aperfeiçoou a sua inteligência e deu para ela uma capacidade extra para que ela começasse a aderir a verdades que chegaram pelo ouvido. E não mais pelos olhos, vamos dizer assim. Né? A fé vem pelo ouvido, quer dizer, a fé é o seguinte, é um conjunto de verdades que vem sendo transmitida. Cara. Você não está chegando, você não está acreditando naquilo por abstração, você está acreditando que você ouve, tem uma força que ajuda a sua inteligência, ela olha para aquilo e fala, caramba, tem uma razoabilidade aqui, eu não posso provar, eu não sei de onde eu tirei isso, mas é isso aqui mesmo. Tá? A esperança é a segunda coisa que a graça santificante bota na sua alma. Então isso aí é como se fosse o primeiro órgão, a fé é o primeiro órgão do nosso organismo espiritual. Depois tem a esperança. A esperança não vai na inteligência, ela vai na vontade. A vontade é o apetite, é o querer que você tem, que deriva da sua inteligência. Tá? Se eu sinto cheiro de carne, vem um apetite corpóreo, sensível na direção da carne. Mas se o médico me mostra que carne é um mal para a minha saúde, o exemplo é péssimo, né? Que agora estão querendo enfiar na cabeça da gente que carne faz mal, né? Mas vamos supor, o médico fala para mim que carne é um mal para o ser humano. Tá? E se eu entendo aquilo, vem um outro apetite que se sobrepõe ao meu apetite corpóreo, que queria carne. Esse apetite que vem mais do alto, vem da compreensão do mal e da saúde humana, ele é um apetite da vontade, ele é mais nobre, ele tem mais força. Certo? Eu sinto muito prazer em comer carne, mas eu entendi que se eu comer eu vou morrer, então eu não vou comer e cala a boca aí você que está aí dentro querendo comer carne. Isso é a vontade humana, ela também é uma faculdade espiritual, é por ela que você deseja coisas imateriais, como a felicidade, a eternidade, etc. Inclusive o comunismo, tá? Que é desejado por uma perversão da vontade, mas isso só é possível, um animal não poderia desejar uma coisa como o comunismo, mas o ser humano pode, basta que a vontade dele esteja, ou a inteligência esteja pervertida. Aí, por isso que o comunismo é uma imagem do céu. A sua vontade quer no fundo o céu, mas se as suas ideias estão embaralhadas, você vai começar a achar possível o céu na terra e vai começar a desejar esse céu na terra. A consequência vai ser que vai ter que ter um juízo final também, para entrar no céu. Vai ter que ter um salvador também. Vai ter que ter sentenciamento também. Alguns vão ter que ir para o inferno. E quem vai fazer tudo isso se a coisa é na terra? Vai ter que ser você. Ou os amigos do partido, entendeu? Então vai ter o juízo final aqui, etc. A esperança, ela vai ser uma virtude, uma disposição que Deus vai colocar na sua vontade para que você possa desejar aquelas verdades que a sua inteligência agora é capaz de compreender e de aceitar, porque ela foi aperfeiçoada pela fé. Não adiantaria nada a sua inteligência agora entender o que é o céu, mas a sua vontade só conseguir desejar a felicidade no sentido mais humano. Então ele aperfeiçoa a sua vontade para que você possa desejar o céu também. Então você começa, caramba, agora eu quero esse negócio, eu quero ir para o céu, eu não quero o inferno. Todos vocês devem ter passado por isso também, um momento na nossa conversão que você começa a repudiar o inferno. Fala, caramba, eu não quero aquilo lá não. Aí você começa a não entender como é que as outras pessoas não se preocupam com isso. Então a vontade, a esperança é uma virtude que aperfeiçoa a vontade para a sua vontade começar a apetecer aquelas coisas que a inteligência agora entende pela fé. E a caridade é uma virtude que também aperfeiçoa a sua vontade, mas não para você desejar, mas para você já começar a fruir desses objetos celestiais, dessas coisas que você está entendendo e aderindo pela fé. Então, por isso que a caridade é mais importante, porque é ela que vai fazer com que o seu organismo espiritual entre em contato com Deus mesmo. Esse contato se dá pelo desenvolvimento da caridade, principalmente. Tá? Então, as faculdades espirituais humanas foram sobrenaturalizadas. A fé agora, a inteligência agora pode compreender coisas diretamente, por revelação,
seja pela transmissão, ou seja durante a oração, Deus fala com você, te ilumina. A sua inteligência agora você pode falar diretamente com Deus. Tá? É claro que você podia rezar antes, mas a oração do sujeito que está fora do estado de graça, ela tem uma eficácia muito genérica. Ela tem uma eficácia somente para ele se converter. Depois que ele se converte é que a sua oração começa, que Deus começa a ouvir mesmo aquilo que você está pedindo. Porque agora uma via, como diz Santo Antão, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são como que canais que Deus cria entre a sua inteligência, o seu espírito e ele. Então agora você tem uma via direta para falar com Deus e para querer as coisas de Deus. A inteligência é aperfeiçoada pela fé, a vontade é aperfeiçoada pela esperança e pela caridade. Já é a estrutura básica do organismo espiritual. Só tem um detalhe. Lembra que eu falei que a inteligência está enraizada no núcleo, que é a essência da sua alma, porque ela é uma potência, né? Tem que ter um núcleo ali espiritual na sua alma. Esse núcleo, ele também, ele é como se ele não aguentasse os acidentes dele agora, a inteligência e a vontade, porque você potencializou demais a inteligência e a vontade, e aquele núcleo foi feito para usar a inteligência e a vontade a partir das criaturas. Está dando para entender, pessoal? Então assim, você colocou, é como o exemplo que eu costumo dar, você colocou um software muito avançado num computador cujo hardware ainda está muito desatualizado. Ou, sei lá, você colocou um programa muito avançado num computador que está com o sistema operacional atrasado. Aí dá um conflito. Por quê? Porque o computador não vai conseguir executar aqueles programas com toda a potência deles. Então, se a essência da sua alma foi feita para que você inteligisse os princípios, as coisas, a partir das criaturas, na medida em que a sua inteligência e a sua vontade são aperfeiçoadas para que você possa inteligir e desejar coisas diretamente do céu, reveladas para você, é preciso também aperfeiçoar aquele núcleo onde a sua inteligência e a sua vontade estão enraizadas, que é a essência da sua alma. Então, o batismo, ele também vai mudar a essência da sua alma. E tem várias explicações para como isso se dá. Tá? Os teólogos vão tentar explicar como é que é possível um negócio desse. Tá? A explicação que me parece mais convincente e mais interessante até é a seguinte. Tem um salmo, não sei se é o Salmo 50, que diz assim, criai, Senhor, em mim um espírito puro, renovai ou dai-me um coração decidido. A palavra usada é criai em mim um espírito puro, um espírito novo, alguma coisa assim. Essa palavra criai ali é a mesma usada lá no Gênesis para falar que Deus criou as coisas. Em hebraico é bará, isso é criar. Essa palavra só é usada na Bíblia para falar da criação do nada, da criação mesmo, não é transformação, é criação. E ali está dizendo que Deus cria, o penitente é um salmo penitencial, né? E o penitente está pedindo, Senhor, ele está se arrependendo dos pecados, falando, desde que eu nasci, a minha mãe já fui concebida em pecado, etc. Senhor, me lave, eu serei mais branco do que a neve, criar em mim um espírito novo. Então, uma das interpretações possíveis para isso é o seguinte, Deus vai lá e tira a essência da sua alma e cria uma nova. O que está muito de acordo com o que as Escrituras falam também, porque é um homem novo que nasce. O homem velho morre, crucificado com Cristo, e um homem novo nasce. Você nasceu de novo, sob certo aspecto, espiritualmente falando. Essa é uma das interpretações possíveis. Tem outras explicações onde tenta-se mostrar que não é uma criação. Tá? Então, como aqui a nossa finalidade não é esse assunto, mas é só entender o organismo espiritual, eu vou tomar essa explicação aqui como sendo mais interessante, mais verdadeira. Então Deus vai lá e ele
tira aquele software, aquele sistema operacional velho, joga fora e bota um novo. A gente poderia se perguntar, por que eu não percebo isso? Muito simples, a gente não percebe a nossa essência. Você não percebe a essência da sua alma. Você só percebe os seus acidentes. Do mesmo jeito que o olho não vê a si próprio, só por reflexo no espelho, a sua essência, aquilo que você é, não consegue perceber a si mesma. Ela teria que não ser ela mesma para poder se perceber. Então a gente não percebe isso. A gente só percebe os acidentes. E os acidentes continuam, mais ou menos como acontece com a Eucaristia, onde a essência do pão é tirada, mas os acidentes do pão continuam. E a essência de Deus é colocada ali. E você não percebe nada, porque os acidentes continuaram os mesmos. Então como é que você vai perceber uma mudança que se deu lá dentro, no núcleo invisível? Não dá. E no batismo parece que acontece uma coisa parecida com a gente. O homem velho foi embora, o homem novo entrou. E você não percebe que aconteceu nada, a não ser nas mudanças que ocorrem nos acidentes. A sua inteligência vai ficar mais clara, a sua vontade vai começar a ficar mais forte para as coisas do alto e vai começar a repudiar coisas daqui. Então essas são as mudanças que nós percebemos após a nossa conversão. Mudanças na inteligência, mudanças na vontade. Seu desejo pelas coisas muda e etc. Então, Deus trocou o sujeito que estava lá dentro, a essência da sua alma, botou um homem novo. Tá? E potencializou a sua inteligência e a sua vontade, com fé, esperança e caridade, para que você possa agora se comunicar diretamente com Ele. E na hora de rezar, a gente tem que rezar dentro desse organismo espiritual aqui. É ali que a coisa funciona. Aí tem mais um detalhe, que é o seguinte. Já vamos encerrar, tá? Essas virtudes, fé, esperança e caridade, elas são colocadas em nós em germe, tá? Elas têm que ser desenvolvidas pela prática. Então, assim, na medida, se você é batizado, mas nunca mais volta na igreja, você não vai perceber mudança nenhuma, porque a mudança se percebe nos acidentes. Então você vai ter que rezar, estudar, meditar, aí você vai começar a perceber, porque essas virtudes vão crescer. E como todo organismo, elas crescem juntas. Igual no nosso corpo, coração, pulmão, tudo cresce junto, elas vão crescendo juntas. Tá? E formando uma estrutura complexa, que é o motor da santidade. A santidade nada mais é do que o desenvolvimento desse organismo. Só que é o seguinte, Deus pensa assim, caramba, mas agora, eu fiz agora, eu aperfeiçoei o homem. Ele pode falar diretamente comigo e receber diretamente de mim. Só que ele tem um corpo. E ele foi feito para agir no mundo. E as potências pelas quais ele age no mundo ainda são aquelas naturais que eu dei para ele. Elas são até capazes de seguir a razão dele, mas não são capazes de seguir a fé. Quer dizer, o concupiscível, o irascível, quer dizer, o nosso desejo, a nossa força de enfrentar os obstáculos, nosso senso a nossa vontade, tal como direcionada para os outros, para agir na sociedade, perante as pessoas, a nossa chamada razão prática, que é a razão que a gente usa para avaliar circunstâncias, tomar decisões práticas, todas essas capacidades que nós temos para agir no mundo não foram aperfeiçoadas. Elas ainda estão no estado natural. E, portanto, no máximo, com muito esforço, se você tiver virtude, as virtudes chamadas cardeais, temperança, coragem, justiça e prudência, se você tiver isso, elas podem obedecer à sua razão, à sua inteligência, no estado puro. Mas elas não conseguem obedecer à inteligência potencializada pela fé. Porque elas foram feitas para obedecer verdades captadas por meio das criaturas, que são verdades mais baixas, verdades mais simples. Para elas se moverem segundo a fé e a caridade, Deus vai ter que aperfeiçoá-las também. Está entendendo? Você está botando um software no computador, mas ele não está rodando porque o sistema operacional é ruim, você muda o sistema operacional, mas ele está entrando em conflito com outro software que é ruim, ele precisa de mais alimentação de energia, você tem que mudar a tomada, a fonte de energia. Deus está fazendo isso.
Então, junto com as virtudes teologais e com essa mudança radical lá no seu ser, que é essa transformação interna, Deus vai aperfeiçoar as suas potências voltadas para o mundo prático, que é a sua razão prática, a razão deliberativa que você usa para tomar decisão, a sua vontade, no sentido da vontade voltada para a ação no mundo, perante os outros principalmente, o seu apetite irascível, que é a força que você tem para enfrentar as dificuldades, e o seu apetite concupiscível, que é a força que você tem para desejar as coisas e fugir do indesejável. Então ele vai te dar virtudes cardeais infusas. Além das virtudes cardeais que você pode adquirir por treino, adaptando as suas paixões, os seus apetites na sua razão, Deus te dá virtudes cardeais do alto, que vão fazer com que esses apetites, essas forças que você tem voltadas para o mundo prático, obedeçam não somente à razão, mas obedeçam à razão aperfeiçoada pela fé, pela esperança e pela caridade. Só para dar um exemplo, São Tomás vai falar, com a temperança natural, a virtude da temperança natural, o ser humano consegue até fazer um jejum de vez em quando. Tá? Mas assim, para o sujeito fazer um jejum rigoroso e com constância durante a vida inteira, e submeter o seu corpo mesmo, tá? Ele precisa da temperança infusa. Porque só um apetite movido por uma verdade sobrenatural é capaz de ter força suficiente para submeter o corpo nesse grau. Sob certo aspecto, está ligado com a questão dos divórcios. Tá? A união que dura a vida inteira entre um esposo e uma esposa só é possível se os seus apetites sensíveis estiverem regulados por verdades sobrenaturais. Então, na medida em que as pessoas não são mais batizadas ou não praticam, não desenvolvem mais essas coisas, tá? Elas estão o quê? Assim, fazendo uma promessa para ficar a vida inteira juntas, mas sendo que o software delas não tem capacidade para elas fazerem isso. Aí não consegue. Aí tem que ou trair a esposa de vez em quando, ou tem que se divorciar e mudar, e etc. Ou a vida fica terrível, ou fica junto por comodidade, mas não tem crescimento junto ali dentro. Estão percebendo? Então Deus dá para a gente uma mudança substancial lá dentro, trocou o homem velho pelo novo, aperfeiçoou a inteligência e a vontade com as virtudes teologais e aperfeiçoou as nossas potências mais voltadas para o mundo com as virtudes teologais infusas. Temperança, fortaleza, justiça e prudência infusas, que vão fazer as suas potências seguirem as verdades da fé. É aí que você entende a força que os mártires tinham, por exemplo. Para ir cantando para a boca do leão. Só que Deus quer mais. E aí a gente finaliza a aula. Ele fala o seguinte, tá, agora está perfeito o negócio. Ele tem ali, ele se comunica comigo direto. Ele é um homem novo, agora ele é filho de Deus e não servo de Deus mais. O homem velho foi embora, o homem novo ficou. Está certo que os acidentes do homem velho ficam. Por isso que a gente tem que continuar lutando contra o homem velho, porque os maus hábitos ficam. Mas aí, trocou o homem velho pelo homem novo, sobrenaturalizou a inteligência e sobrenaturalizou as potências sensíveis, que estão enraizadas ali no corpo e na alma, para que elas possam seguir as virtudes teologais. Então esse é um homem filho de Deus no mundo. Ó. Tá? Ele age no mundo sempre a partir da fé. Só que eu quero mais, porque o que acontece? Apesar dele estar todo sobrenaturalizado, ele ainda está agindo ao modo humano. Está certo que a inteligência dele foi sobrenaturalizada, mas quando eu sobrenaturalizo a inteligência dele com a fé, é como se as verdades, é como se o espírito fosse um pouco filtrado e achatado, porque querendo ou não ele ainda está caindo num receptáculo humano, que é a inteligência humana. É como se, assim, desculpa o termo, tá? Mas é como se fosse uma gambiarra.
É como se Deus tivesse feito uma gambiarra. Assim. Ó, eu aumentei a capacidade da inteligência dele, mas ainda é uma inteligência humana. Quer dizer que quem está agindo ainda é ele. E eu quero mais para o ser humano. Eu quero que o agente seja eu. Eu quero que ele seja uma película transparente para eu agir através dele. Está certo que ele está inteligindo, conhecendo as coisas sobrenaturalmente. Está certo que ele está apetecendo as coisas sobrenaturalmente. Está certo que ele está até agindo no mundo sobrenaturalmente. Mas ainda ele está fazendo tudo isso a modo humano. Porque ele está fazendo tudo isso a partir da inteligência, da vontade e dos apetites humanos. Ainda que aperfeiçoados. Está dando para entender isso? Aí o que Deus dá ainda com o batismo? Os chamados dons do Espírito Santo. Que são como que dispositivos que ele vai colocar em cada uma das nossas faculdades. Inteligência especulativa, inteligência prática, concupiscência, irascibilidade, vontade. Ele vai preencher com 7 dispositivos específicos que vão tornar essas faculdades dóceis aos movimentos que vêm direto do Espírito Santo. De modo que o próprio Espírito Santo possa mover o ser humano, sem que esse movimento passe pela própria inteligência humana, no sentido, sem que ela passe pelo próprio sujeito humano, num certo sentido. Esses dons são os 7 dons do Espírito Santo que a gente conhece. O temor a Deus, a piedade, a fortaleza, o conselho, a ciência, veio antes aí, eu pulei, o entendimento e a sabedoria. Essas coisas não são humanas. E é por meio delas que o homem se torna divino. É aí que acontece a divinização humana, a deificação humana que Deus promete. Lembra que Cristo fala, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um com o Senhor. Então, o grande objetivo do cristianismo é essa divinização do ser humano. E isso acontece quando o ser humano se torna tão transparente, tão dócil ao Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo começa a agir sobre ele. Inspirando a sua inteligência, inspirando a sua vontade, o seu conselho, os seus apetites, etc. Isso tudo é organismo espiritual. É claro que a gente poderia detalhar a relação, porque cada um desses dons do Espírito Santo tem uma relação específica com a fé, com a caridade, com a inteligência, com tal apetite, etc. Mas aí não tem tempo para a gente fazer isso. Mas eu queria falar disso para a gente entender que a única coisa que pode fazer com que a gente não deposite as nossas esperanças no mundo é a gente desenvolver esse negócio. Porque aí realmente você vai estar vinculado, ancorado numa coisa sobrenatural que não é afetada em nada por esse mundo aqui. E uma sociedade que está decaindo, ela só pode ser restaurada por pessoas que estão nesse nível. Você não precisa ser santo de 7ª morada, mas você tem que ter isso aqui desenvolvido. Senão você não tem força para criar uma sociedade do nada, como os primeiros cristãos tiveram, no meio de um mundo extremamente hostil, na época do Império Romano, para criar uma sociedade que está durando até hoje. E que não está em decadência, ela está contaminada por um monte de vírus. A nossa sociedade está robusta, mas ela está contaminada por a gente localiza muito bem os vírus. Nós somos um organismo que está vendo que está sendo atacado. Então a gente tem que começar a buscar isso. Isso é aquilo que as Escrituras falam. Que a gente não deve colocar nossa esperança nem no carro, nem nos bois. Alguns colocam a esperança no carro, outros colocam nos bois. Quer dizer, na carroça, outros nos bois, nos cavalos. Mas nós colocamos a esperança no nome do Senhor. O nome do Senhor é a fé. É isso que, na ausência de Deus, nos coloca em contato com Ele. O nome é aquilo que, na ausência da pessoa, te coloca em contato com ela. Igual eu falei do Varela aqui hoje, ele não está aqui. Mas pelo nome você chega no Varela. Pela fé, a fé é o único meio que nós temos de entrar em contato com Deus aqui. É a porta de entrada. Então é isso. Espero que tenha. Eu sei que eu repeti muitas coisas, mas eu achei que seria apropriado a gente falar um pouquinho disso. E acidentalmente também nos ajuda a explicar para as outras pessoas em que consiste a vida espiritual e até defender a vida espiritual quando ela é atacada com aquelas concepções tão pueris. Você vê, um negócio tão complexo e tão razoável, tão racional, vem um sujeito e fala que é tudo
o inconsciente coletivo, a imaginação social, a igreja inventou para... Né? Então é isso. Se você, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, dá tempo de responder algumas. Maravilhosa a exposição. E eu queria voltar um ponto antes, assim, né? Tirando toda essa explicação do organismo espiritual, né? Super razoável e tudo mais. Eu queria voltar na questão vamos dizer, da bola da sinuca. Porque quando você estava falando daquilo, me veio o que eu imagino que seja talvez uma objeção materialista, eu imagino que falariam assim. Então, beleza, você tem o taco, ele, vamos dizer, transfere aquele movimento para a bola de sinuca e aquilo continua. Não há aquela coisa complexa que tem na gente. Agora, um materialista, por exemplo, ele não poderia objetar que esse mesmo taco que bate na gente, ele não tem essa, vamos dizer, essa reação monótona, uniforme que a bola de sinuca tem, por causa mesmo da constituição complexa, tipo neurônios parelhados, né, de tais tamanhos, e por mais que eu e você nós tenhamos uma mesma constituição física, né, são de tamanhos diferentes, né, constituições diferentes, daí as reações diferentes que nascem daí, sem apelar para esse, vamos dizer, espiritual. Tem como responder isso dentro desse âmbito? Ou... Não, tem sim. O difícil é fazer esses caras verem isso. Tá? Porque ele está certo. É por conta de tudo isso que essa reverberação interna ocorre. Mas da onde que veio tudo isso? De onde que veio o neurônio, órgãos internos, de onde que veio toda essa estrutura? Essa estrutura é dada pela nossa forma, pela nossa essência. Ó. Na verdade, essa estrutura já é resultado de movimentos imanentes, porque quando a gente nasceu, quando a gente foi concebido, a gente não era muito diferente de uma semente. Você pegar o feto, o embrião, ele é quase que totalmente indiferenciado. É um ovinho, indiferenciado. Aí ele vai se... O movimento, a alma ali já é humana. Né? Então, essa alma vai se diferenciando. Ó. Ela vai recebendo alimento e o movimento imanente começa. Aí esse movimento imanente, ao invés de só crescer um galhozinho, cresce dedinhos, tá? Cresce olhos, vai crescendo essa... Lá dentro começa a crescer cérebro, começa a crescer coração, os movimentos começam a acontecer. Então, na verdade, tudo isso aí já é fruto de um movimento imanente biológico, que vai servir de base para movimentos imanentes psíquicos, que, por sua vez, vai servir de base para movimentos imanentes espirituais depois. Então, assim, o problema das objeções materialistas é que eles ficam olhando muito para a matéria e não percebem que se a matéria não tivesse ali uma força viva ali dentro, tá, ela se reduziria a matéria inanimada. Pô. Mas todo esse mecanismo complexo aí de neurônios, de estrutura neural, de sangue, de sei lá do que, tudo isso aí depende de uma forma que produziu tudo aquilo ali. Ué. Então, na verdade, assim, ele está certo, é em razão de tudo isso. Só que você tem que perceber que tudo isso já é fruto de um movimento imanente que depende de uma alma, de um algoritmo. A gente pode usar uma linguagem mais atual, assim, para ver se o cara... De um algoritmo, a tendência é ele falar assim, mas isso é o DNA. Olha só, isso é o código genético. Aí pode ser, tem a ver. Mas entenda que código é uma coisa imaterial. É que quando eles falam código genético, eles pensam na proteína, que é material. Mas o código é uma outra, uma inteligência que está ali dentro. Percebe? Então é por aí que tem que ir. Mas esse tipo de argumentação é difícil. A gente tem que ir meditando nisso em casa, desfazendo essas objeções em nós mesmos e quando elas aparecerem com os outros, a gente com muita calma tem que ir colocando isso. E no começo a gente falha muito, porque o cara vem com um monte de outros argumentos, a gente fica sem... Não é que a gente não sabe responder. A maior parte das vezes assim, não dá tempo de você pensar, meditar, para poder dar resposta para o cara na aula. Porque, no geral, essas objeções são simplistas. E a gente precisa de um pouco de tempo para pensar.
Mas é isso. Chega uma hora que você fica um pouco bom nisso, que o cara vem e você vai fazendo o cara perceber. Mas de onde que veio isso aí que você está falando? O cara fala, não, mas vem do DNA. Mas pera, o que é DNA? Aprender a perguntar também é muito bom. Você virar para o cara e falar, tá, mas o que é o DNA? O cara, o DNA, pô, você não sabe o que é o DNA? O DNA, ele vai dar uma travada assim, entendeu? Aí você vai ter a oportunidade de mostrar para ele que assim, código genético é uma coisa. O composto material no qual esse código se manifesta é uma outra coisa. Uma vez eu tentei explicar isso para um professor de biologia. O cara não entendia de jeito nenhum. Cara. É o quê? É uma falta de uso da inteligência. É muita imaginação. O pessoal pensa muito pela imaginação. É igual vocês querem explicar que o homem não veio do macaco. O cara fala, não, mas não é que foi do macaco para o homem. Teve intermediários. Tá, mas assim, em algum momento, um não-homem gerou um homem. Quer dizer, em algum momento de uma espécie nasceu outra espécie, pô. E o que é ser homem? Ser homem é falar, é pensar. E o que é ser não-homem? É não falar e não pensar, pô. Então, em algum momento, em algum ponto, não importa o número de intermediários que você coloca, um ser que não pensava e não falava, tá, gerou um ser que pensava e que falava. E o ser que pensa e que fala só se desenvolve na presença de outro ser que fala e que pensa. Por isso que a gente fala com as crianças. E, no geral, o ser que pensa e que fala, isso é biologicamente constatável, tem menos instinto. Porque a inteligência nada mais é do que um instinto autoconsciente. Então a carga instintiva humana é menor para que a consciência você faça os atos mais deliberadamente. E como é que esse ser que não tinha um pai humano e também não tinha instinto direito, fez para não só se desenvolver, como se desenvolver e criar a civilização? Aí você tem que ir forçando o cara a perceber isso. Isso vai depender da boa vontade dele e de um certo treino seu, de ficar cercando as objeções em casa, meditando, até você criar uma certa habilidade. Mas é ruim. Eu por exemplo, não consigo. Eu consigo fazer isso, no geral, com alunos e com professores assim, de ensino médio e tal, dá para fazer, porque não tem muita diferença em relação aos alunos. Com a diferença de que os alunos não tinham obrigação de saber mais, tá? Eles tinham, né? Mas eu não entro em debate público por esse tipo de assunto, porque tem coisas que você precisa de tempo. Às vezes, simplesmente, você não consegue ver na hora. Cara, agora o cara me pegou. Você vai fazendo a pergunta, igual você fez, eu já vou tentando ver, cara, o que é, qual é o ponto aqui. Aí, às vezes eu vejo rápido, mas às vezes não. Aí você fica meio assim. É isso.